Minha Santa Voz.
As
Prezados e estimados irmãos e irmãs, eu apresento a minha saudação a todos, desejando que os meus irmãos, minhas irmãs, possam assim ser abençoados pelo reino dos céus. Que cada um esteja aqui com seu coração, com seu espírito voltado para o reino dos céus, para este momento que agora nós temos em comunhão com o nosso Deus e Pai, esse momento de união fraternal, nesse templo sagrado do nosso Deus. Então vamos juntos prestar ao nosso Deus o nosso culto de adoração e de glorificação. Quando eu falo ao nosso Deus, eu falo Ele e falo o seu reino. Com muito amor, com muita alegria, com muito prazer em nossa alma, porque o nosso Deus, tudo Ele fez, tudo Ele faz em nosso benefício. Então vamos unidos dedicar ao reino dos céus o nosso culto. Amanhã nós comemoraremos o aniversário de arrebatamento da Santa Vó Rosa, quando ela foi coroada aos céus como Espírito Consolador. Então para nós é um motivo de alegria, motivo de prazer, de dizer eu sou apostólico, eu sou da Santa Vó Rosa. Isso para nós é gratificante. Convido assim meus irmãos, minhas irmãs a se pôr em pé,
vamos fazer a nossa oração para oficializar a nossa reunião. Juntos, oremos. Querido Deus, soberano Pai, aqui nós nos encontramos na presença do Senhor. Por que nós nos encontramos na presença do Senhor? Porque cremos que aqui o Senhor se faz presente. Nós temos essa certeza, ó Pai, que aqui o Senhor se faz presente. Porque o Senhor enviou a esta terra o teu amado Filho Jesus para reinar aqui na face da terra, num reino poderoso, num reino cheio de vida, num reino aonde os adeptos, os seguidores desse reino, recebem bênçãos, maravilhas, milagres, e assim, a cada dia da nossa vida, crescemos na fé, crescemos no conhecimento, na vontade de servir o Senhor. O teu Filho Jesus veio a essa terra e deu-se em sacrifício há séculos e séculos atrás, mas ele fez a promessa que ele voltaria e enviaria o Consolador na pessoa de um santo fiel, obediente, e que representasse a ele nesta santa igreja e que tivesse também os mesmos poderes dele, Jesus. E aqui nós temos a nossa Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador. Nós temos o Santo Profeta, pastor que nos dirige, que nos guia. Quando esteve no seu corpo físico, quanto ensinamento esse pastor, que é na pessoa do Santo Irmão Aldo, deu para nós. Ensinamentos vindo do Senhor, ó Pai. E quantas virtudes ele transmitiu para nós, virtude do teu Divino Espírito. Somos gratos ao Senhor, ó Pai. A nossa eterna gratidão, Senhor. A nossa adoração e glorificação a Jesus. A nossa Mãe Virgem Maria, porque está incansavelmente ao lado da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e do seu amado Filho Jesus, lutando, trabalhando, batalhando por nós, por cada fiel, por cada ser que dedica a sua vida ao Senhor, ó Pai. A nossa gratidão a estes santos, a essa direção santa e poderosa. Querida Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, neste momento suplicamos dos céus as bênçãos. Nós agradecemos, mas também necessitamos das bênçãos, das virtudes do Espírito Santo, que a Senhora Avó, que a Senhora Mãe Virgem Maria tem esse poder, o Senhor querido Profeta Irmão Aldo. Aqui estamos iniciando a nossa reunião, suplicamos dos céus as bênçãos dos céus para o nosso trabalho. Dê inspiração a todos nós, para que, unidos num só pensamento espiritual, possamos assim executar esta reunião e que esta reunião, este culto, possa ser de exaltação a Deus e a essa direção santa e poderosa na pessoa da Senhora Avó, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo e dos santos que representam o poder do Pai. Certo, vó, de que a Senhora está aqui conosco, que a Mãe Virgem Maria está aqui conosco, nos abençoando, nos ajudando, e que essa reunião vai ser de grande valor espiritual para cada um de nós, e que o nosso Deus e Pai vai poder nos abençoar, porque aqui nós estamos preparados para poder falar com Ele, através da nossa oração, do nosso culto, dos hinos, da mensagem, das atenções que teremos. Nós agradecemos imensamente. Também suplico as bênçãos, ó, para aqueles teus filhos que não podem estar aqui, a senhora sabe o motivo e o porquê. Se tem alguns que estão enfermos nas suas residências, até mesmo no leito, no hospital, que a senhora também estejam visitando-os, confortando-os, levando a paz, levando o alívio, levando a fé a cada um, que eles possam assim ser beneficiados também através da sua fé deste poder. Entregamos nas mãos da Senhora, Avó, a nossa santa reunião, nas mãos de Jesus, nas mãos da Virgem Maria e do Senhor querido Profeta Irmão Aldo, agradecendo por tudo. E que assim a nossa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está
iniciada. Amém. Cantaremos em seguida o corinho de número 1. Pois é integrante do
Estimados irmãos e irmãs, eu tenho em minhas mãos também esse boletim com uma mensagem muito importante. E eu irei transmitir para os irmãos e irmãs. Dia 26 de outubro de 1970, um dia de glória e consolação. No dia 26 de outubro de 1970, um silêncio reverente envolveu a Igreja Apostólica. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra para buscar, com ternura divina, um vaso precioso que já caminhara entre nós, a Santa Avó Rosa. Com apenas 16 anos de existência, nossa amada Igreja Apostólica, embora já provada em batalhas espirituais, nunca havia experimentado um pranto tão sagrado. Era o pranto dos fiéis que, diante da partida de sua amada avó e mãe, buscava consolo no seio do Pai Celestial. Mas, como está escrito em Salmos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E assim, foi a Santa Avó Rosa escolhida por Deus como consolador prometido por Jesus. Foi recebida com júbilo no reino dos céus. Os coros de santos e anjos, serafins e querubins e arcanjos entoaram louvores eternos, e o trono glorioso foi preparado para aquela que, com santidade e amor, havia guiado o povo de Deus em sua jornada terrena. Jesus, o nosso Salvador, coroou-a como Rainha dos céus e Consolador, cumprindo a promessa feita aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E voltou por meio dela para consolar, ensinar e santificar. Na terra, embora envoltos em lembranças, os corações apostólicos foram tocados por um consolo celestial. Aos poucos, começamos a cantar em voz suave os hinos que havíamos com tanto amor composto, em homenagem à Santa Avó Rosa, nossa avó e mãe. Um pouco antes da realização do Santo Ofício, começamos a sentir um perfume suave, que algumas vezes já havíamos sentido, quando Jesus, em nosso meio, a ungiu com óleo santo vindo dos céus. Era o testemunho de que aquele corpo, templo santo, era a morada do Espírito Santo. E como nos tempos bíblicos, quando o óleo escorria da cabeça de Arão, também vimos o óleo celestial brotar no rosto, mão e cabelos da Santa Avó Rosa. Sinal inequívoco da presença de Deus. Isto é, claro e evidente. O bispo Eurico Matos Coutinho, servo fiel da direção de nossa igreja, anunciou com muita firmeza e alegria: a Avó Rosa apareceu a um irmão e mandou dizer que está viva, santa e poderosa, e continuará nos dirigindo aos céus até a nossa grande vitória final.
Como está escrito, o justo viverá pela fé. E nossa fé foi renovada, fortalecida e selada com a certeza da continuidade da missão divina. Meses depois, por ordem da Santa Avó Rosa de Jesus, foi revelado o nome do santo sucessor, o irmão Aldo, o profeta dos tempos do fim, ungido como supremo pastor do povo de Deus. Assim como Moisés passou o cajado a Josué, também a Santa Avó Rosa entregou a missão ao santo irmão Aldo, para que o povo não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas seguisse firme rumo a Canaã celestial. Desde então, esse dia é celebrado não como fim, mas como o início de uma nova era, a era do Consolador e do último profeta, uma data em que o céu se abriu e a Igreja Apostólica foi revestida de poder, graças e autoridade espiritual. Que este dia 26 de outubro seja vivido com santidade, louvor e gratidão. Que os corações apostólicos se unem aos coros celestiais para glorificar a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo. Porque o Senhor está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar. Aí está, meus irmãos, esta mensagem que fala os acontecimentos que teve no dia 26 de outubro. E aqui, logo no primeiro parágrafo, disse: no dia 26 de outubro de 1970, um silêncio reverente envolveu a Igreja Apostólica. Por que esse silêncio reverente? O poder de Deus. Mesmo sabendo que a Santa Avó Rosa tinha falecido o seu corpo, mas o povo não se desesperou. Eles ficaram em silêncio, em profundo silêncio, mas o que moveu eles foi a fé. Eles sabiam, aquele povo sabia que algo ia acontecer e que a Santa Avó Rosa não tinha partido e deixado eles. Às vezes existiam aqueles que pensaram. Quando o Santo Irmão Aldo também deixou o seu corpo, quantos que saíram da igreja porque não acreditou? Naquele tempo também aconteceu. Mas logo, Jesus, através da Santa Avó Rosa, já deu a resposta para o povo. E o povo, então, o povo apostólico, então, eles já começaram, reunidos, já no velório do corpo da Santa Avó Rosa, já começaram a homenageá-la com os hinos que a própria igreja, os irmãos tinham composto, passaram a cantar aqueles hinos, já glorificando o reino dos céus e prestando a sua homenagem à Santa Avó Rosa, glorificando-a pela grande vitória que ela tinha recebido de Deus e glorificando a Igreja Apostólica pela vitória alcançada. E aqui mais, no outro parágrafo, disse assim: o bispo Eurico Matos Coutinho, servo fiel da direção da nossa igreja, anunciou com firmeza e alegria: a Avó Rosa apareceu a um irmão e mandou dizer que está viva, santa e poderosa, e continuará nos dirigindo aos céus até a nossa grande vitória final. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é o que está acontecendo com nós hoje. Desde a partida do Santo Irmão Aldo para os céus, e como
diz a fé é aquele processo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Muitos criam no irmão Aldo porque o viam. E quando o irmão Aldo deixou o seu corpo, muitos não acreditaram mais. Mas feliz daqueles que acreditam. O Santo Irmão Aldo nos mostrou a pessoa da Santa Vó Rosa, o poder que ela tem, os grandes milagres que ela realizou e realiza. Assim nós cremos no Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa também pelos grandes milagres que eles realizam. Assim como aquele povo viviam pela fé, até saber quem era o irmão Aldo e que o irmão Aldo iria dirigir, eles acreditaram que a Santa Avó não tinha deixado-os. E quando nós ficamos sem o Santo Irmão Aldo fisicamente, eu tenho certeza que muitos, uma grande parte ou na maioria, todos choraram. Quanta dor ficou no coração por saber que o irmão Aldo fisicamente ele não estaria conosco. Mas, irmãos, nós temos que entender que a Igreja Apostólica, ela está na sua terceira fase da sua existência na Terra. 16 anos pela Santa Vó Rosa. Santa Vó Rosa cumpriu o seu ministério, preparou o Santo Irmão Aldo. Eu digo preparou por algumas coisas que faltavam, mas o Santo Irmão Aldo ele já nasceu preparado para ser o que ele é. Enquanto ele estava aqui, nós estávamos sendo dirigidos por ele. Então nós estamos na terceira fase da Igreja Apostólica, o Santo Irmão Aldo também está nos céus. Mas eu digo para os irmãos que fisicamente ele não está conosco, mas espiritualmente ele está ao nosso lado. No nosso dia a dia, onde estivermos, ele está no meio da Igreja Apostólica, juntamente com a Santa Vó Rosa, realizando os milagres. Agora, como aqui está escrito, o justo viverá pela fé. Há poucos dias, o final de semana passada, eu estive numa congregação, e lá tem um jovem, um rapaz, uns 18 anos, 20 anos, por aí, se tiver. Nasceu na igreja, conheci ele, menino pequeno, corista, cantou por um bom tempo. Hoje, ele mora na casa dos seus pais, mora do lado da igreja, mas ele não foi na igreja nem sábado, nem domingo. Por quê? Porque nós estamos comemorando o dia do Consolador. E aquele jovem, ele deixou de crer na Santa Avó. Eu estou contando para os irmãos esse fato só porque faz parte, aqui está, como está escrito, o justo viverá pela fé. E no outro parágrafo aqui diz assim, meses depois, por ordem da Santa Vó Rosa e de Jesus, foi revelado o nome do Santo Irmão Aldo, do seu sucessor, o Irmão Aldo, o profeta dos tempos do fim, ungido como supremo pastor do povo de Deus. Assim como Moisés passou o cajado a Josué, também a Santa Vó Rosa entregou a missão da igreja para que o povo não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguisse firmes rumo a Canaã celestial, firmes ao reino dos céus. E como eu entrei naquele assunto do moço, então o que acontece? Ele deixou de crer, ele não crê na avó e não crê no irmão Aldo. Se for um dia normal, ele vai na igreja, mas se for comemorar aniversário do irmão Aldo,
ou Dia do Consolador, ele não vai. E ele já revirou todos os livros da igreja, a Bíblia Sagrada, procurando fundamentos que prova para ele que a Santa Avó e que o Santo Irmão Aldo, ele é o profeta e que a avó é o Consolador. E o pai dele veio perguntar para mim: irmão, o que fazer? O que eu falei para o irmão, falei: irmão, não vou fazer nada. Vai dar conselho, não adianta dar conselho. E ele vai procurar esse fundamento nas Sagradas Escrituras e no livro da igreja, ele não vai encontrar. Por que ele não vai encontrar? Porque o principal faltou, que é a fé. Se ele não tem fé, se ele não crê, ele não vai encontrar. Entendeu, irmãos? Então, por isso, irmãos, nós não podemos diminuir a nossa fé. A missionária, certa vez, ela fez uma mensagem dizendo que nesta igreja tudo se repete. Ela falou: nesta igreja tudo se repete. A igreja do passado dos apóstolos, ela foi firme na terra até a existência dos apóstolos. Depois da existência dos apóstolos, foi chegando um tempo, foi vindo gerações, foi desviando as suas maneiras, a sua fé, a sua maneira de obedecer, a disciplina que tinha, e a igreja se desviou. E a missionária falou, em nome do irmão Aldo, que nesta igreja tudo se repete. Então nós estamos na terceira fase da igreja apostólica, então nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos ser zelosos da nossa fé. Precisamos zelar com muito carinho daquilo que o irmão Aldo fez, do ministério que o irmão Aldo executou aqui na terra. O quanto ele nos ensinou a respeito da Santa Avó Rosa. Se hoje nós cremos na Santa Avó Rosa, nós cremos profundamente no trabalho desta igreja, da Virgem Maria, de Jesus, esse conjunto, porque o irmão Aldo, ele foi o grande responsável para que hoje nós tivéssemos essa fé, e estivéssemos aqui como nós estamos hoje, reunidos, prestando à Santa Avó Rosa este culto de adoração. E amanhã iremos alimentar o nosso espírito com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao Santo Irmão Aldo que nos mostrou. Então, se nós formos duvidar daquilo que nós sentimos e que nós vemos acontecer na igreja, e for ficar buscando fundamento que prove que o irmão Aldo, nós nunca vamos achar, pela falta de fé. No estado do Paraná, um outro moço também, que ele era regente na igreja, ele escreveu uma carta para o irmão Aldo. Para o irmão Aldo provar para ele, dar uma demonstração de prova que ele era realmente o profeta. O irmão Aldo tem essa obrigação? É eu que tenho que crer. Eu preciso crer, nós precisamos crer. Ele saiu, não quis mais a igreja. Hoje ele faz parte de outra entidade religiosa. Então, o irmão Aldo, ele não tem essa obrigação, ele não tem esse dever. Jesus Cristo, ele veio a essa terra, ele derramou seu sangue. E nós sabemos que ele derramou seu sangue porque os apóstolos pregaram, escreveram seus livros, aqueles que o amavam, deixou seus livros escritos. A obra, a biografia de Jesus. O nosso Santo Irmão Aldo deixou a biografia, nos mostrou a biografia da Santa Avó Rosa, e nós sabemos a biografia do Santo Irmão Aldo, quem ele é, através da nossa fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos unidos, devocionar a Santa Avó Rosa, a nossa lealdade, ao Santo Irmão Aldo, a nossa lealdade. Eu me lembro também, lá nos anos 90,
o irmão Aldo mandou a missionária fazer uma mensagem. Ela disse assim: o irmão Aldo mandou dizer para a igreja que se a igreja continuar, é lógico que não é todos, mas sempre tem aqueles que dão muito trabalho, que se a igreja continuar tomando o rumo que está tomando, ela corre o risco de outros povos tomar conta. Então, naquele tempo eu não entendia, não fazia juízo a esse respeito. Com o tempo eu passei a analisar e cheguei à conclusão que os povos, outros povos tomar conta da igreja não é outra religião, não. É a desobediência na igreja. É as ideologias erradas. Pessoas que fomentam coisas erradas e levam outras pessoas a acreditar. Pessoas que fomentam coisas. Hoje a rede social está aí, cheia de controvérsias. E muitas pessoas que se dizem apostólico até usando redes sociais. Muitas vezes para denigrir a imagem de um pastor, denigrir a imagem de um solista, fazendo graças, denigrir a imagem de uma congregação, com graças. Ainda tem aqueles que acham bonito. Então são ideologias erradas. E tem aqueles que acreditam, que acham bonito e que participam. E aí vai vindo gerações, aquelas gerações fiéis, obedientes, vai se acabando. Outras gerações vai vindo e vai levando a coisa de brincadeira e pensa que não, Deus não pode mais participar daquele grupo. Quando pensa que não, está aí. Cumprindo a palavra que a missionária disse, nesta igreja tudo se repete. Mas isso daí, irmãos, que eu estou falando não é para pôr medo, é para que nós sejamos atentos. E que nós unidos vamos promover a nossa fé para o crescimento. Sermos justos, sermos leais a este servo de Deus que tanto trabalhou, tanto batalhou para nos deixar preparados para seguir a nossa jornada. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo possam assim tocar sempre no seu coração essa necessidade de estar sempre falando com o reino dos céus. E que eles possam abençoar grandemente a sua vida, abençoar grandemente o seu lar, o seu trabalho, e que nunca, diz que essa palavra não existe, irmãos, mas existe, que nunca deixe esse santo caminho, siga firme nesse santo caminho. Quantos que dizia que era um apostólico fiel, mas que hoje não faz parte mais desse rebanho. Hoje já se encontra em outras denominações religiosas. Eu estive em Curitiba há poucos tempos, e lá teve um velório de uma irmã. Eu não fui no velório, mas os irmãos que tiveram, falaram, irmãos, teve muita gente. Tinha umas 200 pessoas que eram da igreja. Hoje não faz mais parte do nosso rebanho. Então veja que
E não foi só um que me falou, não, foi vários que falou. Lá tinha tanto ex-apostólico, pessoas que eram da igreja e hoje vai em outras igrejas. Tinha lá por volta de umas 200 pessoas. Entendeu, irmão? Então acontece. Então muitas pessoas saem. Por quê? Porque falta aquilo que é essencial, a fé, o acreditar, o crer. Entendeu, irmãos? Então nunca deixa isso acontecer, a falta de fé na sua vida, no trabalho que prestam a Deus, que presta a Jesus. Creia firmemente na Santa Avó Rosa, creia firmemente no Santo Irmão Aldo, devociona sempre em oração a sua fé a eles, porque eles estão ao teu lado para guardar, proteger e ajudar a vencer todos os obstáculos. E nós vemos isso através dos grandes milagres que nós ouvimos. Que a Santa Avó possa assim ajudar cada um. Nós vamos ouvir mais um hino que será apresentado pelo coral. 031, saudade no céu não existem.
Os meus agradecimentos aos nossos irmãos do coral pelo trabalho, que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente o ministério de cada um, e o ministério dos meus irmãos obreiros, diáconos e diaconisa, também os meus irmãos que vieram para juntos dedicar o nosso culto de adoração e de glorificação ao reino dos céus. Meu muito obrigado a todos. E os irmãos estão convidados para amanhã participarmos da Santa Comunhão aqui na nossa congregação, que venham com seu coração fortalecido e juntos possamos assim prestar ao nosso Deus e a Jesus, o reino dos céus, o nosso culto de adoração, de exaltação e de glorificação. E não vemos com aquele espírito, eu vou na igreja me preparar para tomar a Santa Comunhão. Não. Nós precisamos estar aqui preparados. E o nosso objetivo é alimentar o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, sim. Mas também de glorificar a Deus, de exaltar o reino dos céus por essa oportunidade. Não com o espírito de eu vou preparar para tomar a Santa Comunhão. Nós precisamos estar preparados para isso. Convido assim os nossos irmãos a se pôr em pé. Vamos fazer a nossa oração para oficializar ou para encerrar a nossa reunião. Vamos orar. Santíssimo Deus, soberano Pai, aqui estamos encerrando a nossa reunião. Somos gratos ao Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade. Enviou o teu Filho amado Jesus, o teu Filho amado Jesus, aqui ele veio, deu-se sacrifício e prometeu que ele enviaria o Consolador. E aqui hoje nós estamos. O Consolador veio e está entre nós, realizando milagres importantíssimos e grandiosos na vida dos teus filhos, daqueles que crê, que faz por merecer, e no momento certo e necessário, a Santa Avó Rosa tem realizado grandes milagres. Mas o maior milagre, ó Jesus, o Senhor nos dá todos os dias. O fôlego da vida, a saúde no corpo físico, de podermos levantar, acordar e contemplar a beleza que o Senhor criou. E podermos assim devocionar a nossa fé ao Pai, ao reino dos céus. Querido Deus, a nossa eterna gratidão, Senhor, por nos dar essa direção na pessoa de Jesus, na pessoa da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do Santo Irmão Alto e dos santos da Tua glória. A nossa eterna gratidão, Senhor. A nossa eterna gratidão, Senhor Jesus. A nossa eterna gratidão à Senhora Mãe Virgem Maria, a Senhora querida Avó, o Senhor querido Profeta Irmão Alto. E aqui, Irmão Alto, aqui, Santa Avó, também necessitamos de pedir à Senhora as bênçãos dos céus. E nos conceda, assim, a bênção, a paz. Os teus filhos vão de regresso para os seus lares, a Senhora os leve em paz. Os conduza até os seus lares, que eles estejam com seus corações fortalecidos, alegres, felizes de poder ter participado desta santa reunião. E também com seu coração, seu espírito preparados para amanhã podermos, ó Jesus, alimentar do teu corpo e do teu sangue. E assim conceda a todos os teus filhos um bom retorno até os seus lares. Nessa caixinha de oração à minha direita também, vó, estão os pedidos que os teus filhos fazem à Senhora. Faz o Senhor querido, Irmão Alto, faz ao reino dos céus. Eu apresento eles às senhoras. Senhora Avó, a Senhora Mãe Virgem Maria, o Senhor querido Profeta Irmão Alto, tendo a certeza que seus olhos santos e divinos estão voltados para eles e que as bênçãos dos céus também está sendo concedida, em favor dos teus filhos e filhas. E assim, nos conceda, Avó, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as bênçãos da Senhora, juntamente com as bênçãos da nossa Mãe Virgem Maria, do nosso santo querido Profeta Irmão Aldo, dos santos profetas e dos santos apóstolos, estejam conosco. E unidos, possamos assim louvar e glorificar o nosso Pai eternamente. Assim a nossa reunião está encerrada. Amém.